Fala galera, História em Pauta número 61, e dessa vez falamos sobre Luiz Carlos Solim. Só lembrando que quem gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta do dia 18/12/2016, aqui direto do estúdio da Rádio A Voz do Morro 88.3 e a Voz do Morro.blogspot.com para todos os estudantes, trabalhadores, desempregados de Porto Alegre, da América Latina, do Brasil e do mundo. Aqui do lado do nosso companheiro Rafael Freitas. Fala galera! Que vai já começar aí introduzindo o nosso assunto. Nosso assunto é um grande personagem histórico aí da história, não só de Alvorada, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas também da história do México, também da história de Cuba. É um grande revolucionário alvoradense que tem uma militância política através da cultura, somente da religião e do esporte. Nós estamos aqui com a presença do nosso amigo e camarada do grupo de estudo, Júlio, que vai comentar um pouco para nós sobre o Luiz Carlos Solim, que é um grande personagem, heróico até, de grande e muito abnegado pelas causas sociais em Alvorada, um exemplo para muitas pessoas de esquerda. Então eu gostaria, Júlio, que tu em primeiro lugar, se apresentasse aos nossos ouvintes, quem tu é. Bom dia, meus amigos. Meu nome é Júlio César da Ponte dos Santos, conhecido também como Júlio Colorido. Eu conheci o Solim quando eu tinha 13 anos de idade. Ele deveria ter naquela época 27 a 29 anos. E eu conheci ele através de um colega meu de escola, que é o Marco Antônio Caco, que começou a treinar na Escola de Artes Marciais no Centro Social Urbano, lá na Maria Regina, na Cedro. E uma noite daquelas ele me convidou para mim ir frequentar uma aula de Kung Fu com o mestre Solim. Eu até então não conhecia o Solim. Aí fui naquela aula e a partir daquele momento, daquele dia, daquela aula, É um momento que sempre te emociona, né, quando tu comenta sobre como tu conheceu o Solim. E a partir daquele momento, a gente nunca mais nos separamos. Aí a partir daí a gente teve eu naquele período eu não trabalhava, somente estudava. Então eu estudava pela manhã e treinava à tarde. E aí ele começou a me incentivar a fazer esses treinamentos. Até então ele morava, naquele período ele morava na casa de uns colegas nossos que eram do grupo de jovem da igreja, do grupo JUP, uma igreja lá que onde fazia parte a professora Beth, o Léo, o Edgar, na casa da dona Emília. Ele morava de aluguel na casa da dona Emília, do seu Emílio e da dona Yolanda, na casa dos guris do Léo e do Edgar. E aí teve, quando a gente começou a treinar, teve um dia que ele se mudou de local e foi morar na rua Otair Pires, lá na Maria Regina. Na casa ao lado daquele família que eu te falei, Rafael, que é a família Job ali, próxima da sua casa. Aí, a partir daí, a gente começou a fazer um treinamento de artes marciais, mas não só em período de aula da academia lá, que era de noite, mas sim eu comecei a fazer treinamento diário da manhã, 7 da manhã, e aí nós íamos até de noite. Na hora que ele voltava, ele me deixava alguns exercícios e eu ficava praticando. À noite, quando ele vinha ao trabalho, que naquela época ele começou a trabalhar numa fruteira, que é a fruteira do falecido seu Juca, que é o pai do Júnior, que é falecido hoje, né? Mas foi aluno da academia também, e ele tinha uma fruteira. Lá ele trabalhava ajudando o Júnior na fruteira. Então quando ele voltava, 6 da tarde, 7 horas da tarde, a gente continuava os treinamentos. E depois nós tínhamos treinamento teórico, de história,
né, sobre artes marciais, sobre o que fazia, porque ele incentivava. Eu nessa época, até dos meus 11 anos até meus 13, eu era muito arteiro, né? Passava de muita rua, né? Muita bagunça. Então na escola eu era péssimo aluno, né? Só que nesse período, quando eu encontrei o Solim, que eu comecei a fazer treinamento de artes marciais, treinamento de Kung Fu, ele me cobrou que eu tivesse conhecimento, que eu estudasse, que tivesse boas notas na escola. A partir daí, ele começou a me forçar na escola e a partir daí eu nunca mais rodei na escola, comecei a aprender. Então, a partir daí foi todo esse período, aí eu treinei com ele nesse período que aí a gente queria participar de uma competição de artes marciais em Porto Alegre. É onde entra toda aquela história que o Noite falou, comentou, sobre que ele começou a aprender com um monge lá no México, na PAC, só que aqui, quando ele veio para Porto Alegre, ele não tinha um documento que aprovasse que ele que era qualificado para aquilo ali. E aí naquela época ele não tinha academia e os mestres, lá Teboli, Mário, Jorge, o pessoal, eles criaram as federações deles e deixaram ele de fora. E ele não pôde entrar, porque quando ele teve que entrar, ele teve que provar. E aí ele não tinha essa prova, essa qualificação, apesar de ter o conhecimento teórico, ele não tinha um documento provando. E aqui essa federação cobrou que tivesse um documento, como se fosse alguma coisa. E aí ele não conseguia entrar. E nós continuamos, a gente foi treinando, para ter essa disputa, para fazer uma disputa no campeonato de artes marciais aqui em Porto Alegre. Fomos, naquela época que era do meu período, né? Tô falando do meu período. Sim. O falecido Batista, que era um dos maiores alunos de artes marciais que nós tínhamos, que era de luta. O César Matos, que hoje está no litoral, lá tem uma pousada lá. E nós três estávamos treinando para disputar esse torneio. E então, treinávamos dia e noite, né? E aí fomos na federação de Porto Alegre se inscrever e fomos proibidos. Ali eu tinha dos meus 13 aos meus 17 anos. Aí fomos proibidos de participar porque a gente não tinha documento. Aí para poder participar desse campeonato nós tínhamos que fazer um treinamento separadamente daquele processo depois, provar que nós tínhamos qualificação e ter uma autorização da federação deles. E aí o Solinho orgulhoso não aceitou. Não temos que provar nada para ninguém, não vamos retirar. Aí o Solinho naquela época queria me levar para a Argentina e se inscrever através da Argentina fazer para aqui. Eu já tinha, dos meus 13 aos meus 17 anos, eu não tinha feito nada, era um vagabundo no último, né? Só vivia para academia, sinceramente, era dia e noite. Acordava às 7 horas da manhã, 6 da manhã fazia adoração budista, né? Que a gente fazia da manhã cedo. Eu ia para o trabalho, eu ia fazer treinamento, fazer corrida, exercício físico para poder. Quando ele voltava também, 6 horas da tarde, fazia adoração budista. Aí tu se alimentava lá na academia? Ficava. Não era mais academia. Não era academia. Era na casa dele que eu fazia treinamento. De noite sim, de noite eu ia pra academia para fazer o instrutor, aí eu dava aula, né, com os alunos. Ele ficava orientando, eu ficava orientando os alunos. Mas eu ficava treinando na casa onde ele morava. Aí nós arrumávamos material para fazer o treinamento ali, entendeu? Não para material de academia, assim, peso, assim. Material que ele tinha aprendido lá, da maneira dele no México. E ali ele criou um terreno com vários tipos de mecanismos para poder treinar. E ali eu ficava, daí eu só ia de noite para a academia para dar aula. E assim foi. Quando acabou esse processo, meus 17, só que desses meus 13 anos até os meus 17, a gente nunca, era direto. Dia e noite, treinando todos os dias até esse período. De domingo a domingo? De domingo a domingo. Não tinha. Quando chegou nesse período, que não pudemos, a gente não pôde mais se inscrever no campeonato, que deu todos os problemas, aquela coisa toda, a gente pegou e parou. Eu era um adolescente já, assim, não tinha emprego, não tinha dinheiro, sabe? Aí onde eu fui procurar trabalho, naquela época. Daí não tinha trabalho por causa da época do quartel.
Nesse período, a gente fez um treinamento, ainda antes do campeonato, a gente fez um treinamento com o pessoal do quartel, que eram uns colegas da nossa academia, que era o Ederson e o Emerson. O Emerson era cabo do quartel, e o Ederson tinha uma academia de ninjitsu. Hoje ninjitsu é uma força em artes marciais, né? Naquela época já existia o Ederson, que era um colega nosso, que era praticante de ninjitsu, né? No Sarandinho, ali perto do Asa Branca, antigo Asa Branca. E o Edson, na academia deles, tinha uns alunos que eles iam ter graduação, né? Eles tinham que fazer uma prova, um teste para poder ganhar a graduação. E escolheram o Passo dos Negros lá no final da Alvorada, na saída da Alvorada, lá que vai ser 18. Uma região quilombola. Pra lá, pra fazer o tal de teste dos guris da academia do Ninjitsu, academia do Edson e do Emerson. Eram 3 irmãos, era o Ederson, o Emerson e o Alexa, os 3. Que faziam a apresentação de rua ali na frente do Mercado Público. Saltava aqueles arcos de faca, aquelas coisas ali, sabe? Fomos fazer isso, e aí os guris convidaram eu e o Sorin para fazer isso. Para nós sermos as pessoas que fossem aprovar, né, testemunhar a graduação dos guris. E a teste dos guris da academia de jiu-jitsu era enfrentar o pessoal do quartel. Entendeu? Que aí o Emerson, por sua vez que era cabo, marcou com o pessoal do quartel fazer um treinamento de campo. E levou o pessoal do campo. E aí a gente chegou lá, a gente pegou e nós da academia chegamos antes, fomos arrumar um campo para a gente, né, se ficar lá. Achamos uma taquareira, um centro de uma taquareira lá e ficamos. Até a noite, até chegar o pessoal do quartel. Então da noite chegou o Emerson, o pessoal do quartel, o capitão Darcy, até no cara. E a turma deles. Além da graduação dos guri, eles iam também dar treinamento de rapel, de sobrevivência na mata, no campo, sabe, das coisas. Mas a prova dos guri era de o pessoal do quartel ia sequestrar, ia capturar um aluno na academia, levar para o campo deles, para a base deles, e o trabalho do pessoal da academia era resgatar esse companheiro deles, colega deles, com vida, e prender os... Cara, esse dia teve sangue, dente quebrado, de tudo, né? Aí os caras foram, só que era eu e o Sorin. Só que o pessoal da academia tinha um Mauro, um grandão, fortão. O pessoal tava numa taquareira, num circo de taquareira, e tinha fogo, sabe? Eu tava ali na volta contando histórias, só que a gente prestou atenção lá na porteira, na entrada da porteira, os cachorros latindo. E a gente, eu e o maior, o pessoal chegou. E ficamos quietos. E aí no mato, o pessoal do exército. E o pessoal do exército vem um pessoal na frente para fazer batida, para ver como é que tá o horário, o campo, né? E era um escurão, imagina um escuro, né? Um breu assim no meio do campo, sem luz, sem nada, só com a fogueirinha. Imagina tu com um relógio, aquele relógio moderno que tinha na época, aqueles que vinham com luminoso, aquele, sabe? Sempre CD de lanterna, né? É, tipo lanterna, tipo aí vem um soldado e no meio do mato põe aquele relógio assim, daí a gente vê uns barulhos e a gente olha assim para trás. Lá no meio do mato, que troço, parece uma lanterna no escuro, imagina. Aí tá eu e o Mauro, que é da academia. E a gente olha e a gente faz sinal pro outro e a gente olha. E a gente viu o cara. Aí na época nós saímos, eu e o Mauro, avisamos outros guris e saiu todo mundo. Os mais antigos ali, pra eles também não perceberem, e saímos. Fizemos uma volta por trás do campo e pegamos dois carros. Quebrei da pau. Tá, moral da história. Aí fomos até a porteira, pegamos todos os guris da academia, fomos até a porteira, o Emerson estava entrando com o soldado, com o capitão Macê. E tinha mais um senhor, que eu não sei se ele que era cabo, era um alemão enorme. Aí a gente pegou e imobilizamos lá, e aí o Emerson ficou meio bravo, porque não era pra fazer aquilo, os guris se aprovaram, ele era o professor dos alunos. Sim. Os guris queriam provar que eles estavam. Tá, fomos pro campo, tudo. Nessa altura do campeonato, o Sorin tá lá, e o Sorin conversando com ele, com o pessoal. Aí o Sorin pega e fala pros guris, saiu o Sorin. E naquela altura os guris começam a discutir quem é que vai ser a pessoa que vai ser resgatada pelo pessoal do quartel, isso aqui. Nós estamos ali pra olhar, né? O Sorin já tinha combinado com os guris que pegaria eu. Você é cobaia dos guris pra levar. Tá, beleza.
Aí nós vamos fazer, aí os guris vamos ensinar a fazer rapel, numa área que tinha lá. E daí, atravessando um campo, a área farpada, assim, das abelhas pegando a gente correndo. Chegou lá no meio do campo, os caras do quartel já estavam na espreita lá esperando, a gente não tinha visto. E aí eles mobilizaram todo mundo e me prenderam. Me amarraram e me arrastaram no meio dos maricá, aquela. Não sei se é maricá, aquele, tipo um maricá no chão, cheio de espinho, aquele negócio. E eles me arrastaram, eu, cabeça coberta, né, me levaram para um lugar, judiaram. Pegaram no fogo, fizeram uma casa de plástico, uma casinha de plástico assim, e queimaram o pano, pra tipo bomba de gás fazer, puxaram o cara, me botaram trancado naquela casinha, fizeram, me amarraram na água, e aí. Fizeram toda essa história. E daí os gringos foram lá pra me resgatar. Eu sou ali sempre, sou ali parece um mestre, aquele do Tartaruga Ninja, o professor Mestre Splinter. Mestre Splinter. Sempre dá uma voltinha só dentro do risado. Eu disse, aqui sem vergonha. E nisso eles gritam aí, tiveram aquela briga com os caras do quartel, imagina os guris de bastão, de arco, de nunchaku. Tá louco, deu gente assim que... Isso aí na década de 70? Não, agora, em 90 e poucos. 90 e poucos. Eu tava com 17 anos, menos um pouquinho. Sim. Década de 70 é o Boi. Aí eu e o Sorinho fomos embora, os adolescentes fizeram a agressão, foi embora. Isso aí foi só uma história, depois o Sorinho foi, o Sorinho falava que aí uma outra vez tiveram e foi o Jefferson, um outro amigo nosso, foi com ele para participar de outra vez. Disse que o Jefferson dava pulo, porque o Jefferson era um menino negro assim, sabe? Bravo. Não era qualquer um pra falar com ele. Naquela época só eu falava com ele e o Sorinho, mais ninguém. Ele era terrível. E ele foi junto e os caras fizeram a mesma coisa com ele. Imagina a situação do Negão. O Negão pulava pra cima de raiva. Né? E aí o Sorinho falava e dava risada que ele fez de propósito, a mesma coisa. A mesma coisa que ele fez comigo, ele fez com o cara. Só que o cara não aceitou. Aí foi, então, a partir daí, depois desse período que a gente não conseguiu se inscrever na academia, lá na federação, para poder participar das sociais, a gente eu fui cuidar da minha vida profissional, né? Que eu não tinha. Dali eu fui trabalhar na Globo, na Oliveira. Aí eu me casei, né? E aí em seguida, aí eu só tinha ido ficar acho, um ano assim, mais ou menos, sem se encontrar, assim, porque eu estava fazendo trabalho e caminho. Quando eu vejo um dia encontrei ali na prefeitura no 48. Daí eu falei pra ele, tô morando na Americana, assim, sensado. Aí foi lá na minha casa me visitar. Isso um ano mais ou menos longe. E aí ele me contou sobre o negócio da religião, onde ele estava morando, que era no Hamburgo, na Rua Brasil, assim, sensado. Né? E aí eu fui lá visitar ele. E aí foi quando eu encontrei, que ele estava montou uma terreira, começou a parte religiosa de todo o processo. Né? Onde estava ele, aí a gente me convidou para conhecer, foi, aí onde foi o Toco, o Carlos que eu falei, o Rato, o André, o sobrinho dele, que é o Paulo, que é lá que mora na Terra do Orval, que é onde tem a terra da família dele. E ali comecei todo o processo da religião, da parte religiosa dele. E já tinha uma parte religiosa, como eu te falei, que ele era sobramânico, né? E aí ele começou a parte da religião de Quimbanda, de nação, tá? E aí diante começou também o processo da política. Isso foi, da política foi em 96, né? Quando ele entrou no PCB, e ali ele me convidou para mim junto. Mas eu naquela situação eu odiava política. Eu não gostava de jeito nenhum de falar de política, nem de ficar ali parado. Mas... Agora isso mudou, né? Tu já gosta agora. Agora eu sou viciado nisso. Aí ele me convidou, só que... Aí ele me convidou, fomos lá, começamos a fazer um processo de trabalho pessoal, frequentar lá, eu só observando. Foi na época que a Estela foi eleita prefeita a primeira vez na cidade de Alvorada. Teve uma aliança, aí o pessoal do PCB, tinha um grupo de pessoas lá, onde a gente se encontra, tinha a Margarida, o Chicão, o Caximbão, que a gente chamava de Caximbão, o Chico, o Raul, que é da UAM, mora na Alvorada ainda,
Margarida hoje não está mais. O Luiz, irmão da Margarida. Tinha um grupo de pessoas lá. A Cíntia, a falecida Cíntia, que morreu no incêndio. O pai dela. Tinha um grupo grande lá de pessoas. E aí, nesse período, foi feita era para ter tido uma convenção para escolher um candidato do PCB, que seria candidato pelo PCB, ela representou o PCB agora. E nesse período a gente fez uma aliança com o PT, lá também, que era uma aliança do PT, PCB, PDT, e tinha mais um partido que eu não lembro se era PFL. PL. Partido Liberal? Era uma coisa assim, que o Darcy Bart, então, ele era desse partido. E a gente fez aliança com o pessoal lá. Só que a gente fez uma aliança na majoritária com o PDT, né, na proporcional com o PDT, e o PT fez com outro partido. E aí tinha outros partidos também que estavam pequenos também que estavam. Só que essa convenção que era para ter escolhido um candidato, né, debatendo que era o melhor partido, já tinha sido orquestrada pelo Chicão, que até então era o presidente do partido naquela época. E na convenção e nas reuniões do partido a gente discutia, né, se eles tinham intenção, se não tinha intenção, como é que. E ele nunca se colocou à disposição um homem disse, eu quero, tenho que ser candidato, eu sou mais velho, eu tenho mais tempo de partido, né? Tem uma discussão, tá vendo? Mas isso ele nunca disse que queria. No dia da convenção o cara inventou de ser o candidato. Só que não é só que convenceu, dizer, eu tenho intenção, queria, né, que vocês me ajudassem ou entendessem. Não, ele foi imposto. Porque o pessoal daqui do estado, do estadual, tinha dito que ele seria o candidato. Aquilo aí foi para arrebentar a partida, ele enfrentou nós, sabe? Não, assim não funciona. Não tem uma discussão, não tem um debate. Assim, goela abaixo, e o Solim, por sua vez, nunca aceitou esse tipo de coisa. Aquilo ali foi fato predominante para que todos que estavam entendendo, nós tínhamos naquela vez, nós tínhamos média de 25 a 27 pessoas naquela convenção ali, militantes e orgânicos do partido, PCB. Aquele povo todo se retirou e foi embora. A Cíntia foi pro PSB, que tinha mais afinidade com ela da juventude, né? Eu tinha mais afinidade com as gurias do PSB, né? Foi pra lá. Nós não saímos do partido, mas se afastamos, né? O único contato que nós tínhamos era com a Margarida, né? O Raul, por sua vez, que era da UAN. Mas todo o grupo, muitas pessoas da Estela Maris, Jardim Aparecida, que eram do PCB, tem muita gente lá no PCB na Estela Maris, Jardim Aparecida, filiados antes da nossa entrada, que sumiram, se afastaram, não aceitaram aquilo também. Moral da história, ficou o Chico como candidato, foi o candidato pelo PCB naquela época, 96, não lembro se ele fez 40 votos lá, não sei quanto, mas aquele processo todo desmontou o partido ali. Sim. Depois, passou um tempo, nós começamos de novo. Aí o Chico se afastou, não sei o que eu fui lá, se afastou, e nós começamos a dar ânimo de novo, eu e o Solim, daí teve uma assembleia lá, onde teve uma diretoria, tem as fotos, fizemos uma convenção que nunca tinha tido no partido lá, era tudo dessa maneira, né, pela hierarquia de tempo, disso, daquilo, outro, e nós quebramos isso, lá na Alvorada principalmente, nós aceitamos isso, fizemos uma convenção, legitimar isso em ato, que foi a ato que eu te dei, que eu tirei na tua mão, toda aquela convenção naquela data, registrada ali, para escolher o presidente do partido e os candidatos que seriam candidatos. E aí nós fizemos esse processo. Nesse período, o PCB, o Solim como presidente do partido, eu como secretário. Ali então nós começamos a frequentar, a ser chamado para compor a mesa com o PT, para fazer as alianças com o pessoal. E ali foi onde eu comecei a gostar da política. Porque daí eu comecei a entender como é que faz a articulação, o que é proporcional, o que é majoritário, como é que funciona isso, como é que essas táticas eleitorais
funcionam, como é que funciona todo esse processo todo. A manipulação, o saber, o Rafael é candidato lá pro fulano, os caras já estão ligando lá pro fulano, lá pro Fábio, é Fábio? Isso. O Fábio, de onde é que o Rafael tá tirando dinheiro para ser candidato a vereador? Tá, óbvio. E aí o cara já dá informação. Aí tu fica observando todas essas coisas que dos bastidores funcionam assim. E todas essas informações, tu nunca apareceu na vida, tu foi candidato, os caras já estão no game, cara. O que ele tá fazendo? Por que o cara? Qual é a ligação do cara? Qual é a exceção do cara tá... E os caras vão atrás de ti. E aí se foi. E aí o Solim, presidente. E o Solim e o PCB tinha um tabu. Não é que tinha um tabu, era um. Porque o PCB na verdade nunca teve intenção de ter representação política não, não ter representação na Câmara, mas sim defender direitos, né? Defender o povo, lutar por reivindicação. E nós tínhamos outra ideia. Nós tínhamos que também fazer isso, mas também ter uma luta mais ampla do que só aquilo ali, sabe? E aí o Solim tinha as normas daquilo ali que a indicação sempre de um candidato, ou às vezes nenhum, né? Até porque eu percebi também, nunca quis registrar o partido como partido. Até hoje não existe isso. Não tem como registrar. Porque daí tem no registro eleitoral, tem as pendências partidárias e um monte de coisas que tu não tem como registrar o partido no TSE, no cartão eleitoral, como um partido. A guerra toda sempre foi feita, sempre foi através de justiça. Tem uma lei que eu não conheço a lei, que o pessoal antigo do partido mantinha sempre tinha indicação política. Entendeu? Não sei se desse o azar de um se eleger, se ia poder se assumir, né, por causa das irregularidades. Não, das pendências como partido, como legenda. Né. Isso eu nunca entrei em detalhe também, nunca fiz. Mas o Solim, por sua vez, quis quebrar esse tabu. E naquela época ele quis que tivesse uma convenção partidária do PCB comunista e que tivesse mais do que um candidato a vereador pelo partido. Aonde foi feito eu candidato e o Brasileiro candidato. E ele candidato. E assim se foi todo o processo. A gente fez, foi para a convenção, foi dar os nomes, e o pessoal da época do partido, que era o seu Humberto Martins, parece Humberto Martins, não, Humberto Carvalho, que era o presidente do PCB na época, mais o professor, esqueci o nome do professor, daqui a pouco olhando. Eles não aceitavam aquele processo. Né? Tivemos uma convenção no estado, com o pessoal do PCB, onde eu acho que é o Luiz, que é o comunista lá de Sapucaia, que é onde falei que eles não conseguiam, ele queria se filiar, mas o pessoal de Porto Alegre não filiava. Né? Ele era filiado, mas não tinha um diretório formado na cidade de Sapucaia. Ele era formado, não conseguia filiar mais ninguém. E aí onde ele foi procurado por nós lá, no PCB de Alvorada, porque nós filiamos pessoas lá no Alvorada. Solim e eu fizemos, para poder ter validade do processo todo, a gente filiou pessoas para que eles pudessem ter apto a votar, tudo certinho. Né? E a gente quis fazer um processo certinho. E aí, não é Luiz, o Jonas, ele é escritor também lá em Sapucaia. Aí ele veio nos procurar para fazer esse processo. E aí o Solim liberou para que eu fizesse a filiação deles, para eles poderem concorrer a mim, ter o mesmo processo que teve memorado, para eles poderem fazer em Sapucaia e em outros municípios. Foi onde aconteceu todo o processo do pessoal do PCB, da direção estadual, de ter esse boicote com nós e essa perseguição. Eu já digo perseguição, porque na verdade eles fizeram de tudo para que a gente não existisse lá no lugar, né? Por causa dessa falha que eles entenderam que fosse uma falha nossa de ter feito uma filiação através do município e não do estado, sem que eles estivessem autorizados. Nós fizemos assim. Aí teve toda uma. Onde eles ficaram bravos com o Solim, tem que cobrar o Solim. O Solim comprou essa briga com eles. Mas de fato que aconteceu. Aí em 2008 teve uma nova eleição da Estela, que ela era candidata. A gente foi de novo como na aliança majoritária.
a Estela, apoiando, e aceitamos, mas nós aceitamos naquela época, na verdade, demagogia dos caras, porque na verdade a gente depois passa o processo que tu entra dentro do ninho das cobras, que tu vai entender como é que funciona, quem é que come quem. Sim. Aí fomos procurados pelo Pedro Claros, que até então era presidente do Partido dos Trabalhadores, e ele representava a ala de esquerda do Partido dos Trabalhadores, que tinha um respeito muito grande, né? Foi um cara muito... Até então a gente... E fomos. Aceitamos o convite, fomos. Marcelo Machado era candidato a prefeito naquela época, que eu hoje estava pensando bem. Tudo com o Solim fazendo essa articulação. Aí o Marcelo retirou e depois a Estela veio e assumiu como candidato a prefeito, e o Marcelo foi vice da Estela. Quando o pessoal soube que nós tínhamos feito aliança de novo com o PT, eles vieram e mandaram nós sair fora. Eles não queriam que nós tivéssemos uma aliança com o PT. Não era para apoiar. Sim. E o Solim de novo fincou o pé e não, nós vamos não. A Solim sempre foi rebelde. Ele fincou o pé e assim foi, era presidente e não vai ser. Ele fincou o pé e vai ser assim. E aí estavam parados e foi embora. Bom, ali foi o fim da. Eu, Júlio, já tinha falado com o Solim naquela época, porque para poder ser candidato nós precisávamos onde teve o boicote mesmo, que eles cortaram a gente tem uns recibos eleitoral para fazer a campanha, os gastos de campanha, tinha que prestar conta. E para te ir para a rua poder, tu tinha que ter uma conta bancária, tinha que abrir uma conta bancária e tinha que ter os recibos eleitorais para te material que tu usar, tem que estar, quem é que deu dinheiro para te justificar. E esse recibo eleitoral, quem fornecia era o partido do Estado, estadual, que fornecia para ele. Esses documentos vieram quase no final da campanha. E aí eu já tinha falado para você, eu terminei essa campanha, eu estou saindo fora. Saindo fora porque já não está me servindo mais esse tipo de comportamento. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí eu saí, só que esse sair, eu e o Solim conversamos. Aí onde vem a parte da política, da religião e da política. Mas já vamos chegar lá, vamos para a próxima pergunta, hein? Então, qual é a importância para a tua vida, Júlio, particular, do senhor Solim? A importância dele para mim é enorme. A gente viu que tu ficou bem emocionado quando começamos a conversa. Porque assim, ó, quando o guri, nessa época dos meus 11, dos meus 13 anos, eu era um guri que eu vivia na rua. Né? E naquela época existia muita marginalidade na rua. E eu era um guri que saía pra rua, eu me virava, queria ganhar dinheiro, né? A minha mãe e meu pai eles não tinham, né? E eu não ficava esperando por eles dinheiro para poder ajudar. Eu saía vender picolé, vender amendoim. Nesse meio tempo também levava meu irmão, eu moro em Santarém, levava ele para fazer isso. Então esse processo de eu ser muito roeiro, de buscar as coisas na rua, entendeu? Que fazia... Eu gostava de noite, aqueles bailinhos de garagem que tinha, e ia pra noite, guri. E tinha muitos amigos meus que se tornaram bandidos, marginais, morreram, né, por essas coisas. E aí naquele período eu andava, que eu entrei na escola, saí do colégio municipal e entrei na escola estadual. E lá eu me deparei com um outro povo, sabe? Ali perto mais recente da cidade. Que era um povo que eu olhava pra mim, olhava pra minha família, humilde, sem ter. Eu usava um tênisinho Conga. A minha camisa, a melhor camisa que eu tinha era uma camisa do Brasil de campeão, não lembro qual é o ano, aquela bem velha, que minha mãe comprou no Beixó, ali na Flor da Cunha. E uma Conga e um Quixote. Eram meus tênis melhores que eu tinha para ir pro colégio. Aí eu chegava lá na escola, tu se deparava com aquela cena dos colegas com roupa menor, sabe? Aquilo ali fazia eu ir pra rua beber. E aí eu fico pensando, se na época, nos 13 anos que quando aconteceu na academia, e até tenho que agradecer o Caco, o Max, por ter me cuidado pela academia, ter conhecido o Solim naquela época, de ter saído da rua, porque nesse período dos meus 11 anos, até meus 13 anos, eu não tinha. Eu só rodava, só bagunçava.
Já tinha assinado o livro da escola 200 vezes, tá? Advertência. E provavelmente eu teria uma vida bem obscura. Né? Teria tido alcançado, ou de repente eu não estaria nem aqui hoje. Né? Porque eu tinha uma cabeça muito de rua, e naquela época eu não tinha. Né? Eu vivia um mundo que nem o Noite está te falando. Ou tu escolhe ficar na rua, né? Ou tu fica dentro de casa, mas se eu ficasse dentro de casa, pai e mãe, naquela época ele era carpinteiro, ferreiro. Eu lembro até hoje que meu pai sangue, ele tinha uma garrafinha Coca-Cola, Pepsi, sabe aquela garrafinha de linha, onde a mãe botava uma rosca, um saquinho na ponta da garrafa, botava café dentro para ele levar para o serviço para tomar café. Então todos os processos faziam com que eu fosse para a rua buscar melhora de vida, ou ajudar o pai e a mãe. Eu fazia um sapato, fazia aquele, sabe, costurava com sapato em casa. Era 2 meninos só, eu tinha meu irmãozinho pequeno. E a gente foi, nesse período, quando eu encontrei a academia, o Solinho ali, ele me tirou da rua. Porque daí ele fazia treinar diariamente, todos os dias, o período todo. E no começo meu pai tinha ciúme dessa situação, porque eu vivia mais tempo com ele lá na academia do que com a família. Mas isso mostra a importância do esporte na vida de uma pessoa, né? Isso. E só que depois de tudo isso, o meu pai de sangue começou a agradecer, porque eu sabia como eu era. A gente era arteiro mesmo, a gente ia no mercado, às vezes não tinha o que comer, cara. Eu e meu irmão, nós apanhávamos o pai assim, porque nós íamos no mercado do seu metro, e roubava banana, laranja, tomate, escondia e tinha uma caixinha de verdura em cima do relógio da água. Tinha umas árvores que era limoeiro, que era perto do poste de luz, tinha o relógio de água, tinha uma caixinha, eu escondia ali. Quando eu estava com fome, que fugia do pai e da mãe lá, mas ia lá na rua pegar aquele tomate, comia, pegar aquela banana, comia escondido pra ir nessa boquinha. Uma dessas ele descobriu o que nós estávamos fazendo e fez nós ir lá no seu mero devolver aquelas coisas aí, a base de lá. Tá? Então eu sabia que a gente estava. E aí quando aconteceu esse fato de encontrar a academia, o Solinho, né, e eu acho que ele até hoje deu graças a Deus. Hoje ele gosta muito. Sempre foi velho assim. Eu gostava muito do Solinho, conversava lá em casa, a gente. Então esse período fez com que o Solinho fez criar em mim ambição de conhecimento, de melhorar de vida, de não aceitar a situação como ela é. E o que tu sabe sobre a infância e a juventude do Solinho? Eu sei coisas que ele me relatou, assim, que falou sobre a infância dele, sobre a situação de vida muito pobre da família dele. Ele me falou, agora também já não posso te afirmar, mas ele me falou que eles chegaram a morar embaixo da ponte de Ipiranga. Ele, a família de Ipiranga é pequena. Foi nessas situações que ele foi, a tutora dele foi cuidada pela tutora, ele foi cuidado pela tutora, foi embora pro México. Era uma família muito simples, muito humilde. Foi ele dado para essa tutora e foi dado um outro irmão dele mais novo, que eu te falei, né? Quem é a pessoa, que eu não vou te falar agora, não vou falar porque para não criar problema. Mas ele e mais essa outra criança foram dados para ser cuidado por outra família. Ele, por sua vez, pegou essa tutora, que era envolvida em política, e foi pro México. E eu sou outro menino, que era o irmão dele mais novo, foi dado por outra família, Porto Alegre, que ficou criado por aqui. E aí seguiu a história dele. Aí foi pra lá, como criança. Vou deixar essa parte do nascimento dele, de como ele era. Quem vai poder nos falar realmente o nascimento do Solinho e se a parte física dele, que meu noite falou que ele era, os problemas que ele tinha, é a irmã dele, a Dona Maria. Aquela que eu te falei que tem as mesmas situações físicas dele que tinha.
Até nós temos que falar com ela. Ela sim vai dizer, porque ela é mais velha que ele. Então ela vai nos afirmar como é que era, funcionava e toda a situação da família dele. Eu sei que daí ele foi dado para tutor, e aí dali foram pro México. No México ele começou a estudar a coisa dele lá na escola. E ele começou lá a frequentar. Começou a frequentar. Ele começou a frequentar as aulas lá que tinha lá no México. E lá começou também o treinamento dele de artes marciais. Lá na praça. Lá no México, os exercícios são feitos na praça, né? Para que todo mundo possa ver, todo mundo queira participar. Exercício de yoga, exercício de Tai Chi Chuan, exercício de meditação, todos os tipos de exercícios que vai na praça, tu tá lá, eles fazem na praça, se quiser participar do vai participar. O Solim viu um monge lá, fazendo Tai Chi Chuan, e foi perguntar se podia fazer. O monge deixou ele fazer e foi, todos os dias ele ia lá aprender com o monge. Aí quem falou, teve um período que ele saiu da praça, que o monge deu pro templo, e o monge levou ele pro templo para fazer treinamento de artes marciais de luta. E assim por diante. Esse foi. Teve a perseguição lá, o pessoal começou a expulsar os estrangeiros do México, né? Começou a dar aquele problema, tentar expulsar o pessoal do México. E ele, como não era de lá, era estrangeiro, teve que vir embora do México. O pessoal dele ficou e ele teve que ir embora. A passagem dele por Cuba, né, é uma coisa já que foi falada pelo Noé. Eu não tenho essa informação que ele me falou. Só fazendo parênteses, para os ouvintes entenderem que o nosso convidado menciona o Noé, é que ontem eu pessoalmente estive na casa de religião, né, falando com os filhos de religião e também estava lá junto o Noé, que era um ex-aluno, né? E o Noé me contou várias histórias aí do Solim, desde da infância, da juventude, que ele conheceu o Solim antes de ti, né? Antes de mim. Foi o período quando ele voltou do México, da academia, né? Onde eles começaram a plantar, e aí o Solim voltou do México, foi procurar a família. Ele, quando encontrou a família também numa situação, né, assim, difícil. A família também, ele não se sentiu acolhido pela família. Resolveu sair, procurar o rumo da vida dele, né? Mas não tendo ninguém, não conhecendo ninguém, ele acabou indo morar, sendo um morador de rua, né? Onde ele morava, dormia na Praça da Alfândega, nos bancos da Praça da Alfândega, né? Onde também não tinha como se alimentar, não tinha conhecimento nenhum, onde os moradores de rua alimentavam ele. Passou um período desse tempo e ele achou uma casa de religião. Ele passou esse período e achou uma casa de religião lá, da onde é que é a mãe de santo dele. Nesse período era uma casa só de mulher, que a autarquia lá era só maternal, era só mulher. E ele, por sua vez, começou ficou na casa a ajudar essas mulheres. E ele, por ser uma pessoa bem de pegar as coisas rápidas, de uma pessoa inteligente, começou a adquirir muito conhecimento. E tinha naquela época existia muita mulher, mas tinha muitas outras coisas assim, mulher homossexual, aquela coisa toda, sabe? E ele, no processo, disse que não se começou a sentir bem ali. E aí resolveu sair dali. Saiu dali e veio para o Alvorada. Isso, o Juan também tem outras ponderações sobre isso, mas eu estou te falando aquilo que ele me falou. E aí ele veio para o Alvorada, onde começaram a ter ele quis, com os conhecimentos dele de artes marciais, com o conhecimento de religião, que ele deixou nessa casa de religião que ele ficou bastante tempo. Ele deixou o conhecimento que ele trouxe do México, né? Que lá no México era proibido ter envolvimento com religião lá. Aí tinha que fazer ritual de religião escondido, em cavernas, em casas. E se soubesse o que estava fazendo, eles eram invadir as casas, matar as pessoas. Então... Aí ele veio pra cá, fez Alvorada.
encontrou o Noi, o falecido Ivanês, né, os dois, onde eles começaram todo o processo de treinamento de artes marciais, de Kung Fu, né, que a dona Adelaide, que era a mãe do Ivanês, pegou o Solim e adotou como se fosse um filho, né? Ele se alimentou, aquela coisa toda. E assim foi dando a origem à Academia Shaolin Dara. Depois, por um tempo, eles teve as federações, montaram as federações, que ele ficou fora, e ele montou o estatuto da academia e fundou a Academia de Artes Marciais Shaolin Dara, onde tinha como presidente o Adão Jorge Eisner, teve, acho que não sei se o Noé foi presidente, teve alguns presidentes da academia, e o último presidente da academia foi eu. E assim foi. E aí nesse processo da academia, de montagem da academia, abrir escolas, todo o trabalho da academia era um trabalho social, né? A cobrança de mensalidade era irrisória, né? Era só simbólica, né? Só para dizer que está ajudando alguma coisa para a luz, para a ideia dele mesmo era tirar as pessoas da rua, né? Para não se envolver com droga, com arma, com marginalidade. Conforme o Noi me comentou ontem, muitas vezes ele mesmo pagava do bolso dele a mensalidade. Sim, né? Ele falou, ele trabalhava na Carris, né? Ele trabalhava na Carris e tirava o salário dele para pagar a mensalidade ou os custos do aluguel onde ficava. Então isso começou a crescer a academia, e aí os guris começaram a ampliar a academia em vários pontos da cidade. Foi aonde chamou a atenção também dos políticos da cidade. E foi quando ele entrou na militância política no PDT. Que aí um dos alunos dele, que é o André Santos, que a gente passou a contar, é filho do Jesus, advogado e militante pedetista. Nesse processo, quando o André entrou para a academia, foi quando o Solim conheceu Jesus. E aí a política começou a entrar dentro da academia, e eles, por sua vez, com tanta academia aberta em vários pontos da cidade, com vários alunos, chamou a atenção do trabalho que fazia. E ele foi convidado a participar do PDT. E no PDT ele não criou aquele movimento karatê socialista, uma coisa assim? Ele criou uma juventude, eu não lembro qual é o nome da... Segundo o Solim, era Kung Fu socialista. É, Kung Fu socialista. Teve um movimento assim no PDT? Teve, eles criaram uma juventude ali, o pessoal da juventude, que hoje o Adão Jorge era presidente da juventude. Junto com o André, junto com um outro grupo, o Grande Cristina. Aí então, o Solim começou a fazer parte desse processo eleitoral, né, da militância do PDT, tinha academia, levava paralelamente a política, a academia de artes marciais e a religião dele, né. Naquela época a religião dele, naquela época não era Kimbanda, não era a religião afro, ele tinha o budismo, né. Ele teve um período que ele também, por dificuldade financeira, de não ter como se alimentar, ele não se asilou, ele foi por um tempo budista aprender, e lá ele ficou, e ali ele também se mantinha, né, alimentado. E daí também outra parte, daí ele foi para São Paulo, no templo de São Paulo ele foi mandado para a Índia, tinha uma convenção dos Hare Krishna, para debater a tese do Bhagavad Gita, e aí se tornou um monge, ganhou o título de um monge lá no Índia. Mas daí foi aí então levava para ela a religião, a política, e nisso começou a crescer. E ele fundou quando foi fundado o PDT, foi fundado vários partidos no mesmo tempo. Ele me conta que saía de uma reunião e eles iam para outra reunião. Saía de uma reunião e iam para outra reunião para fundar os partidos. Parece que fundaram vários partidos na mesma noite, assim, sabe? Pelo mesmo grupo? Pelas mesmas pessoas participavam, eles participavam de vários para fundar os partidos. E assim foram. E aí ele foi militar no PTT, fundaram, pegaram a juventude do PDT, elitista. Ali então ele foi candidato
quis ser candidato pela juventude, pelo PDT. E aí onde teve a guerra com o Giovanni. O Giovanni pegou e não queria que ele fosse candidato, queria abrir mão que apoiasse. Quando tu falou do Luiz, eu achei que fosse o Luiz do hospital, que é o Luiz negro, que era do PDT também, que era amigo do Solino, que acabou falecendo lá. E paralelo a isso também tinha o movimento Comunifor Socialista. Que eu acho que é o mesmo que o Solino está falando, que estava dentro da juventude do PDT. Mas vamos para a próxima pergunta, que tem tudo a ver com o que ele está falando agora. Fala um pouco sobre a vida do Sr. Solim em Alvorada, por quanto tempo ele viveu na cidade. E quais bairros ele morou, e gostaria que tu comentasse sobre o trabalho dele na Piratini. Ah, sim. Bom, o Solim, na verdade, quando eu estava vindo para cá, eu estava falando com o Rafael. A maior dificuldade de falar com o Solim era encontrar o Solim. Porque hoje ele estava aqui, amanhã já não está mais. Era um nômade. Ele estava na São Pedro, hoje te encontrava na rua, tudo bom? Me dá seu contato, teu telefone, teu endereço, até lá, tô morando em tal lugar. Tô lá em São Pedro. Se deixasse para ir amanhã na casa dele, já não estava mais. Já estava lá na Americana. E assim sempre foi. E mesmo com os problemas físicos que ele tinha, com a deficiência. Na época, né, quando eu conheci ele, ele não usava muleta. Nenhuma. Depois, com o tempo, ele começou a usar uma muleta. Quando foi passando, começou a usar as duas muletas, assim, cada vez piorando a situação dele. Então a dificuldade dele encontrar ele era onde? Ele não parava em local nenhum. Estava falando com o Rafael também, às vezes era muito pela situação financeira que ele se encontrava, né? Porque ele era funcionário, ele se tornou funcionário, ele entrou na prefeitura no governo Apolo, no início do governo Apolo, em Alvorada. Ele entrou na prefeitura como calceteiro. Ele era funcionário, não sei se é servente, já que se chamava, para trabalhar de calceteiro na prefeitura. Aí entra toda uma outra história de que da ocupação do Ombu. Nessa época também entra toda a história da ocupação do Ombu lá no Ombu. Ele era calceteiro no Ombu, na calceteira na prefeitura. E aí teve o... Só que isso eu não vou poder falar publicamente, tem que ser em off. Mas A banda por cima. Aí o Apolo chamou, porque ele era um líder comunitário no Umbu, ele tinha associação e ele tomava conta lá. Ele cercou o Umbu, botou soldado, botou guarda na entrada do Umbu, nas pontes do Umbu. Ninguém entrava, ninguém saía se ele não soubesse. Se as casas eram ocupadas, se saía, se entrava, se era trocado, se não era trocado, tudo ele sabia. Em cada rua tinha alguém para lhe passar a informação. Tudo que acontecia no Umbu ele já sabia. Uma das grandes amigas dele lá do Umbu, dessa época da ocupação, é a Silvia Mello, que eu vou te apresentar ela para te contar a história com mais propriedade do que ela presenciou. Eu não presenciei, eu só ouvi lá. Então ela vai te passar que ela vivenciou isso com ele. Tem mais outras lá, que nem não é a Vinha, não lembro o nome da menina lá. Mas ela tinha propriedade porque ela vivenciou isso com ele. Não é Virgínia? Não é. Não lembro, esqueci. Aí o que aconteceu? Aí o prefeito Apolo não podia entrar no Umbu por causa da marginalidade, por causa do perigo. E aí pra castigar o pessoal, pra pegar e boicotar o Umbu, porque o Umbu está ocupado, o pessoal não ia sair, proibiu a recolhimento de lixo no Umbu. Ele estava virando um caos lá, né, de lixo. O Solim, por sua vez, como comunitário, foi procurar o prefeito Apolo. Então teve uma guerra contra o Umbu. Foi procurar o Apolo para pedir que fosse recolhido. Nesse favor, né, entre aspas, pelo seu prefeito Apolo, ele fez um pedido para o Solim. Que o Solim apresentasse para o Apolo uma certa pessoa lá do Umbu, que era uma liderança do Umbu, que ele queria conhecer. Aí... Pode continuar. Aí ele pegou e fez isso. Depois em off eu te conto quem é a pessoa e como é que funcionou lá.
Mas são coisas assim que tu só pra contar a história mesmo. E assim foi. Aí a base deles era lá na creche da Silvia, que a creche da Silvia era a creche comunitária do bairro, depois a Silvia tornou presidente da creche. Aí, e assim foi, deu a São João de Abril, São João Blue. E aí o Apolo, o prefeito, o Caminho de Lixo começaram a entrar lá no bairro, depois desse acordo, começou a entrar, né, tirar o lixo, limpar, estava tudo em paz. Né. E assim foi. Aí o Umbu foi, pessoas que estavam lá, foram morrendo, né, colegas dele, faziam parte da associação, foram morrendo, outros foram saindo, outros foram embora dali, foram para outro local. Ele também, ali naquele período que eu conheci ele também tinha uma banca de revista de gibi. Ele morava na rua 12 de julho, na 18 de julho, na frente do Santos, no Mercado Santos. Naquela época não tinha Mercado Santos. Aí ele vendia gibi no banquinho, que era aquelas casinhas que largava hoje numa rua, amanhã tava levar pra outra. E não tinha fanzine nessa banca? Tinha o quê? Fanzine, né? O Freitas, ele faz fanzine, por exemplo, é uma obra de gibi assim que as pessoas escrevem opiniões e não é sei. tipo um gibi alternativo assim. Não. Ele tinha aqueles gibizinhos antigos, sabe? Até hoje, pra te ver. Desde aquela época ele guardava esse gibi. Eu tenho lá em casa o gibi que eu levei pra minha... Depois ele faleceu, nas coisas dele. O pessoal lá limparam a casa, tudo, e me deram pra mim ver. E aí fui ver, tinha aquele gibizinho. Naquela época que guardaram. Aí tá, daí... Então isso foi indo. Teve essa parte da academia que também plantou lá no Umbu, ficou muito tempo lá na creche do Nova. E assim por diante, ele continuou sempre no mesmo sistema, levando a vida política, academia, e aí nessa época já tinha a religião também. Fazendo a política através da cultura, dá pra se dizer assim. Existiu algum tipo de resistência na academia por ele ter um envolvimento político? Não. As pessoas que às vezes não queriam participar por causa da... Porque o público era só pessoas carentes, né? Na verdade, era... Não... Isso poderia ter acontecido agora, mais pra cá, mas naquela época, na verdade, não existia isso. Porque agora, hoje, uns 20 anos pra cá, uns 15 anos pra cá, até menos, que tu começou a ter mais liberdade, né, financeiramente, de escolher trabalho, de condições. Naquela época, eu só fui entender o tamanho do trabalho que ele fazia agora em 2011. Fazendo uma retrospectiva. Porque eu quando eu fui conselheiro tutelar em Alvorada, que eu fui ver como é que funcionava e por que muitas crianças e adolescentes se tornavam morador de rua, marginais, ou que morriam cedo, ou que eram usuários de droga, sabe? Foi frequentando esse processo todo das denúncias, dos abusos, que eu fui vendo e estudando por que a criança, naquele período, procurava bastante a gente. Vou te dar um exemplo. Menino, pai, mãe, família de humilde, simples, sem poder aquisitivo, sem emprego. Naquela época não tinha, era muito raro o emprego e dinheiro também, condição para te viver. Tu imagina uma situação onde tu morar na periferia e tu não ter como se alimentar, não ter, né? E tu vê teu pai e tua mãe brigando, né? Ou os dois se separam, cada um arruma um companheiro, né, da maneira deles, e a dificuldade aumenta. E aquela criança ali, adolescente, né, não tem alternativa, sai pra rua. E se ele não tem um espelho para se espelhar, ele acaba tomando o mesmo rumo dos outros meninos que estão na rua. E isso acontecia lá na academia, muitos, vou dizer assim, não vou dizer que 100% das crianças lá a gente conseguiu arrebanhar. Porque na verdade todo esse processo, Rafael, aconteceu o seguinte, ó, que a gente, muitos colegas nossos da minha época morreram.
que a gente sabe, a gente que foram alunos da academia, que treinaram na academia, que a gente treinou, ensinou, mas eles usaram aquilo pro mal, entendeu? Usaram aquilo para assaltar ônibus, para roubar mercado, para matar outra pessoa, para assaltar a pessoa, sabe? E foram presos, foram assassinados, muitos também aconteceram isso. Tem um lado ruim dessa história também que a gente presenciou, entendeu? Mas tem muitos que a gente conseguiu tirar, né? E eu, agora em 2011, quando eu entendi a importância de ter tirado, dado espaço para aquela criança e não deixar ela na rua, de receber ela mesmo, não tendo condições de te ajudar a pagar uma mensalidade, mas ter ela ali perto de ti, manter perto de ti, que era um esporte, né? Apesar de ser um esporte mais simples que fosse, né? Mas deixar ela próxima de ti e fazer com que tu seja um espelho e mostrar para ela que ela tem uma oportunidade de fazer uma vida melhor, independente do que está passando na casa do pai dela e da mãe dela, né? E muitas vezes o Solim, naquela situação, o Solim pegava algum alimento que ele trazia do trabalho dele e dava para esses alunos da academia e levar para casa para comer, ou comer na creche, na academia, entendeu? Então, muitos, eu vou dizer assim, ó, 70% dos casos de meninos de rua que vão pra rua, que perdem a vida, que vão pra droga, ou que deixam de ter um futuro melhor, é por causa desse fator. Pai e mãe se separam, não tem uma base familiar, né, que sustente ele ali, porque daí a mãe hoje separa da mulher, a mãe vai lá e pilha o filho contra o pai. Não, porque ele não presta, porque não sei o quê, porque dinheiro, pensando de dinheiro. O pai, por sua vez, também vai lá e faz aquela coisa na cabeça do guri. O guri se revolta, vai pra rua, não sabe quem é que tá certo, quem tá errado. Na verdade, ele queria que os dois estivessem juntos, né? Aí o pai arruma uma esposa, uma outra companheira, que por sua vez já tem lá seus filhos, ou se não tem filho também não gosta de ter filho, não quer aquela guri na boca. Ou mesma situação da companheira, da mulher, da mãe, que arruma um companheiro, e ou ela está com dificuldade, ele também não tem trabalho, não tem dinheiro, ou bebe, ou se usa droga. Moral da história, a criança vai para a rua para procurar alguma coisa diferente. Não encontra ninguém para ajudar. Vai para as drogas, vai para o crime, vai para a marginalidade, vai com outros amiguinhos que estão na mesma situação para a rua. Que tem aquele vazio dentro de si e vão preencher de alguma maneira, até o ponto daqui a pouco de, sei lá, melhor eu nem estar aqui nesse mundo do que eu vou fazer alguma coisa, daqui a pouco morrer de uma vez, que é a melhor situação que viver essa vida que eu vivo. Eles, com o Solim, a Vive de Academia, eles achavam no Solim um ponto de diferença. Vamos pro intervalo musical, a gente conclui depois, pode ser? Vamos lá então, vamos com a O que música. selecionou pra nós aí? Falei esse jeito de domingo, já que nós estamos no domingo, né, do Luiz Marenco. História em Pauta, número 61, com um grande convidado aqui, o Júlio Colorido, da Ponte de Alvorada, falando sobre Luiz Carlos Colorido Solim. e colorado também? Não. Não, olha, eu respeito, né, tia? Hoje dia 18 de dezembro, né? Então eu tenho a próxima pergunta para fazer sobre esse grande líder social e político e religioso, cultural, histórico de Alvorada, sobre Solim. A pergunta que eu faço é a seguinte: a gente pode dividir a vida dele em marcos, como durante a existência das academias de artes marciais e as suas religiosidades Hare Krishna e Kimbanda? Como é que tu pode dividir a vida dele em etapas, por exemplo? A vida dele em etapa, se a gente for falar, se eu fosse escrever alguma coisa sobre ele, eu teria que fazer isso por etapas, partes, né? Assim, 3 livros. Capítulos, né? Capítulo 1, Artes Marciais e Academia. México, vida social dele desde a infância, no México. Segundo, a parte política e a parte religiosa que ele exercia. Onde na parte religiosa englobava todos os religiosos que ele tinha, né? Seguimentos que ele aprendeu, que ele frequentou, que nem bramânico, né? Shivanista, budista, tantrismo, celta, cristianismo, evangélico, e assim, Kimbanda, Umbanda, nação, né?
coisas que ele estudou, várias fontes de formação de conhecimento religioso. Né? Ele fez uma síntese chamada Esoterismo Universal, seria uma mescla de todas essas influências. Esse título que ele deu para a família, não para a família, para a religião dele, foi no sentido de não ficar dentro de um único segmento religioso, né? Até porque ele tinha mais amplitude do que hoje. Na verdade, o que eu sei com as pessoas? Hoje tu tem uma religião e tu estuda ela. E tu entra de cabeça naquela religião a ponto de tu só ter ela como tua religião. Ele nunca foi de ter uma outra religião, ele foi do conhecimento que a religião trazia para ti. Então ele buscava. Entrava, conhecia, tinha banda do início ao final, como virava, né, um conhecimento. E assim, todas as religiões ele pegava e entrava e tirava aquele conhecimento, entendeu? Então ele não podia ser uma pessoa que teria muito segmento religioso. Então, para não pegar e dizer, eu sou fulano de tal, de isso, o estatuto da entidade, ela teve o título de Centro Esotérico Universal, onde englobava todas as religiões. Até porque ele dizia que a religião era um quebra-cabeça. Todas elas. Né? Independente do que for, o que seja a religião, todos adorando um Deus. Isso é todo mundo, não tem? Você sabe que a gente está na Terra por algum motivo. Alguém faz tu pensar, alguém faz, né? E alguém, de alguma forma, as sensações que tu tem, os sentimentos que tu tem, vêm de algum lugar. Né? Tem os alquimistas que, né, tem outra leitura, né? Mas a gente sabe que coisa que a gente sente no ar, o sentimento que a gente vê, alguma sensação que a gente tem, que é alguma coisa que faz isso. Até porque se fosse um único, não existisse nada na religião, se cada um tivesse um anjo de guarda com a sua personalidade própria, todos nós seríamos iguais, um outro. Eu estaria falando como se fosse falando no espelho. Né? Então cada um tem um anjo de guarda que faz a sua personalidade diferente. Bom, da onde é que veio esse anjo de guarda? Por que é isso, né? Porque o que corre na tua veia, a tua energia, tudo seria igual. Né? A tua fala, o teu sentir, tudo. Mas por que tu é diferente do Rafael? Por que ele é diferente de mim? Quem tem um modo de pensar diferente? Né? Isso tudo tem a ver com o anjo de guarda do teu. Né? E, tá, mas da onde é que esse anjo de guarda? Da onde é que vem esse anjo de guarda? O que for? Você não é um anjo de guarda que não acredita. Tá, mas que força é essa? Da onde é que vem essa força? De algum lugar vem, de algum momento vem, seja que a gente não consegue explicar. Né? Então isso faz com que a gente tenha, né, coisa diferente. E o Solim estudava essas coisas no âmbito geral, a religião, a vida em si, todas as religiões são um quebra-cabeça. Tu tem que montar ela, vai montando. Porque ele acreditava muito em buscar uma resposta. Eu também não vou falar tudo, eu vou falar assim pra você. Mas ele buscava uma resposta e que a religião no globo geral estaria quebra-cabeça montado e daria a resposta para ele daquilo, né? Local, onde seria, como ficaria, daria a resposta para ele e não faria tudo. Então ele estudava tudo aquilo para montar, para ter a resposta que ele precisava ter. Então ele dizia, o portal do conhecimento é tu buscar querer saber, né? Questionar por quê e ir atrás da informação. Daí tu vai. Hoje a gente se depara com muitas pessoas que nunca ouviram falar em alguma coisa, é errado. Mas em vez de procurar saber o que aquela coisa é dessa maneira, se ela é dessa maneira, pegar uma, duas ou três informações, né, para tirar o teu próprio conceito daquilo, ou não, simplesmente aceita da maneira que é. Eu te falei que é assim, tu aceitou. E ele era contra tudo isso, né? Ele fazia com que tu questionasse qualquer coisa que fosse te dado, ou que fosse falado,
antes dele pegar e aceitar como verdade, ele ia perguntar com alguém, perguntar para outra pessoa, ou ia procurar em livros, ou ia se informar se aquilo realmente... E nesse se informar se aquilo era verdade, verídico, aquilo trazia conhecimento. E ele fazia com cada um de nós que a gente fosse fazer isso também. E não aceitasse nunca a tua situação que foi colocada, né, ou foi predestinada ao teu destino. O teu destino nasceu, o teu destino é esse, como muitos falam, né? Não adianta fugir do destino. O teu destino é esse, o final vai ser esse, ponto. Só segue. E ele não. Ele questionava. Não aceitar nunca o teu próprio destino. Seja melhor. E assim foi a vida dele. E por quais partidos o Solim passou? O Solim começou no PDT, onde tem uma história, essa história que eu falei já, sobre a briga com o Giovanni. Essa briga do Giovanni no PDT foi uma briga muito feia. Ele mesmo até a ponto de dar tiro um no outro. Não com o Solim, mas o Adão Jorge, que foi o cara que teve essa briga. Eu não lembro o cara que brigou, que era do PDT, que brigou com o Adão Jorge, na época. Ele tem um jornal no Alvorada, não lembro qual é o jornal. É Zé Luiz, parece que é Zé Luiz. Não é o nosso jornal? Parece que é o nosso jornal. Que não existe mais, não existe mais. É um alemão. Zé Luiz, se eu não me engano, no cara. Eu acho que é o nosso jornal. Então. Parece que é Zé Luiz no cara, não sei nada. Que existia na época do Brum. Isso. Que a casa, ele chegou a fazer um documentário sobre a Alvorada e tinha um sebo na casa dele, não é isso? É. Aí tem essa briga muito feia, eu fui candidato e tudo, e aí o pessoal boicotou o Solim nessa eleição. Boicotou o Solim nessa eleição, mas aí como ele era muito amigo dos políticos da cidade, pela sua influência na academia, no trabalho social, ele pediu ajuda pra família Marne, eu não lembro quem era a família, se era... Não, o Marne Feijó. Mas não é o pai do Marne, ou era o Marne, agora não lembro. E pro Pedro Antônio, que era muito amigo do Solim, que era PMDBista. Nessa época não é. E o pessoal do PDT não quis dar material pra ele. Aí o pessoal, o Pedro Antônio, que era amigo dele, deu aqueles mosquitinhos xerocados pra ele poder trabalhar com a campanha dele. E o seu Mário, o pai do Mário, não sei quem, também ajudaram ele com mosquitinho. Não sei se foi com mosquitinho ou se foi com um lanchezinho, com um cachorrinho quente no dia da eleição que o pessoal trabalha pra ele. Moral da história, foi pra aí. Nesse período, por causa disso, ele saiu do PDT e filiaram ele, acho que foi o Pedro Antônio, ou alguém lá que ligado ao Pedro Antônio, que filiou ele no PMDB. Mas ele não teve militância no PDB. Foi mais, acho que por causa de agradecimento, ou pela ajuda que deram, ou pra... Não sei dizer porquê. Mas ele teve a filiação no PMDB. Saiu do PDT e se filiaram no PMDB. E aí, só que ele não militou no PMDB. Saiu e se afastou da política lá, né, os problemas dele. Quer se envolver na academia. E foi quando foi convidado para entrar no PCB. Aí, Pela Margarida? Eu acho que foi pela Margarida. Não tenho certeza, porque como é que ele foi parar no PCB, porque ele estava na prefeitura, o pessoal dali, o Luiz, se conhecia, eu acho que foi até o Luiz da Margarida, a Margarida, eu não lembro. Só falando com ele para saber como é que foi. O fato que ele foi convidado para ir pro PCB, e aí começou a frequentar, e aí foi quando eu entrei também na academia, foi que eu essa parte da academia, e eu comecei a frequentar a política com ele. Aí dali foi. Do PCB a gente, depois de certo tempo que deu todos esses problemas, que eu acabei desgostando pela falta de camaradagem dos camaradas, eu me retirei do partido e fui militar no PT. Fui militar no PT, na área esquerda do PT. Mas falam, eu insisto que tu fale um pouco para os nossos ouvintes, que é muito interessante, sobre a participação dele junto à Igreja Luterana no Piratini. Ah, sim. O Solim, na época da academia, que eles começaram a academia, eles não tendo onde ficar, ele começou... Ele tinha muito
Os dois primeiros locais da academia foram na creche comunitária, que ele fez o contato com o pastor Roberto, que cedeu o espaço para ele treinar na academia, através que era evangélico, luterano. E na igreja São José Operário, que é uma igreja católica, no mesmo formato. Ele foi lá, falou com o pastor, para te ver que ele tinha uma boa vida social com segmentos religiosos. Não tinha preconceito, não tinha dificuldade nenhuma de aceitar e nem de conversar com as pessoas, né? E nem os pastores, por sua vez, né? Porque você abriu espaço. Né? E aí o pastor abriu o espaço aí na creche comunitária, da academia, e o padre da igreja São José Operário abriu um espaço para ele na igreja católica, lá na São José Operário, na 46, para que ele também tivesse a academia lá. Dali em diante ele começou a abrir outros pontos, né, na cidade, mas ele sempre teve um trabalho na vida dele, na trajetória da academia, sempre teve os padres, ou teve o evangelho participando do processo da história dele. E o senhor Solim, pode-se dizer que ele era socialista? Eu vou dizer pra ti que... Como é que ele se identificava politicamente contigo? Eu vou dizer pra ti, eu vou dizer pra ti que ele é socialista. Mas ele em si, ele é um socialista, mas ele era muito mais revolucionário do que um militante socialista, trabalhista ou comunista. Ele queria... O negócio dele era revolucionário, era fazer as coisas... Claro que ele queria o melhor para todo mundo, ele queria uma vida igual, né? Uma visão de bens, como você prega e defende e luta. Mas tu sentia, quando tu falasse com ele sobre política, que ele entrasse no assunto da pauta da política e falasse contigo sobre a política em si, tu sentia que ele tinha mais aquele sentimento de disputa, de luta, de reivindicação, sabe? Uma coisa assim como se fosse um guerreiro que para poder viver precisava de guerra, né? Precisava estar lutando. Ele era um cara que precisava estar envolvido com qualquer disputa, seja política, seja disputa religiosa, ou ele precisava disso para poder se manter. Qualquer coisa que tinha que disputar. Era associação, era conselho de alguma coisa na cidade. Ele estava enfurnado em tudo que era lugar. Era no CIMA, no Sindicato dos Servidores Públicos de Alvorada, era no FUNZEMA. Ele podia não ser titular de nada lá, mas ele sempre estando lá para dar a palhinha dele, para saber a informação. Tudo isso ele sempre estava envolvido, e sempre com as críticas dele, do ponto de vista dele, às vezes mal interpretado, ou às vezes mal, né, as pessoas receberam de modo malicioso, né, de transformar as falas ou as perguntas de modo que não era aquilo que ele queria transmitir. Mas ele estava sempre dentro de qualquer disputa, qualquer coisa. Então às vezes eu via aquela revolta dele, querendo sempre estar envolvido com qualquer coisa. Né? Eu, para mim, sou socialista. Mas tu olhava para a figura dele, a forma dele se portar, de falar sobre política, tu olhava que ali tu tinha visto, tá vendo, um cara revolucionário que queria o tempo todo fazer revolução, queria defender isso, queria aquilo, sabe? Tava querendo lutar por... E a parte social dele, a parte socialista dele, ele é um cara que nem te falei, ele é um cara que não se apegava. Se ele tinha um prato de comida, ele dividia aquele prato de comida com quem, né, podia ser conhecido, se batesse na porta dele, ele comia. Se era uma associação de bairro, ele queria que todo mundo participasse, não ficava centralizando, que nem né, o Partido Comunista, que é mais centralizado as coisas, né?
Ele era um cara que já queria mais gente, na forma da religião, na casa de religião, que ele queria, em vez de centralizar conhecimento para ele, ele queria expandir que as coisas, todo mundo tivesse conhecimento, para desenvolver mais. Então ele tinha isso, né? Associação, ele queria que as pessoas se apoderassem, que elas viessem para dentro da associação, que tivesse mais gente. Na política também queria, tudo o que ele fazia ele queria abrir, não centralizar nele, que abrisse, que tomasse asa, que a coisa se expandisse, que dividisse né, o conhecimento, os ganhos, tudo que acontecesse ele queria que as coisas de uma forma legal. E no momento que tu conhecesse, que já tinha o suficiente para ti, ele já ia abrindo outras portas, já ia abrindo outros locais, e assim ele ia. É isso. Então, nos fala um pouco como é que foi o falecimento do Solim. O Solim faleceu dia 2 de julho, no sábado. Que ano? Desse ano. Esse ano, Faz 5 meses. E na verdade a gente não. Até inclusive o Vergara foi informado no programa anterior que o Solim tinha falecido. Tinha muito carinho pelo Solim e não sabia. Então aconteceu que ele tinha um problema de úlcera, desde quando eu conheci ele tinha problema de úlcera, né? Mas daí agora ele já estava quase um mês, né? Mas eu não sabia, e coincidentemente naquele primeiro período eu fiquei quase um mês sem aparecer na casa dele, por causa de trabalho, de família, com aquilo todo. E o pessoal que estava lá com ele, né, não me falaram sobre isso. E aí eu fui uma semana lá, conversei com ele, daí ele falou que estava doente, e que não conseguia se alimentar. Daí eu falei para ele, tá, o senhor já foi, né, pro médico, daí ele me falou que recém tinha feito um plano no IP, e que tinha que esperar a carência, qualquer coisa. Daí eu falei pra ele, se o senhor não melhorar, o senhor me leva no hospital, né, tem que ver se passou aquela semana, no domingo ele foi pro hospital, se sentiu mal, e a menina lá da casa, Raquel, levou ele no hospital, favorável. Foi onde eu comecei a questionar ele, porque ninguém me falou, né, pô, tô de carro, não custa nada levar ele, mas ninguém me falou que estava doente. Perguntei por quê, disseram que ele não queria me incomodar. Aí levaram no domingo para o Alvorada, voltou para casa, na segunda-feira teve que levar para o hospital de novo, bem cedo. Aí para levar para o Alvorada e para levar no SOS lá para fazer pagar tem uma menina da casa lá, da religião, que trabalha na PUC. E essa menina pediu para que levasse ele lá para a PUC, para que ela conseguisse encaminhar ele lá na PUC. E aí a Raquel pegou e levou ele lá na PUC. E lá na PUC ele ficou baixado. Ele ficou focalizando e lá ele ficou baixado. Não achava que o problema que ele tinha, ele não conseguiu fazer endoscopia. Aí foi fazer tratamento, foi. Aí ficou lá, no primeiro dia ficou no banco, lá no corredor. No hospital da PUC? No hospital da PUC, no Xaleita. No SUS? E aí conseguiu encaminhar ele. Identificaram que era uma ferida da úlcera na entrada do esôfago. Ficaram fazendo tratamento, mas não podia operar porque estava muito debilitado fisicamente, porque por não alimentar, imagina, ele já estava fraco pela idade e pela situação física. Então ficar um mês sem comer, né? E ele disse para mim que no início ele comia, mas botava para fora tudo que ele comia. Depois que ele só estava conseguindo beber água. E aí depois nem água mais ele estava conseguindo beber. Imagina a situação que ele estava debilitado. Aí foi para o hospital, os médicos acharam que ele estava muito fraco, não estava dando soro para ele, né, fortalecer ele. E ficou bastante tempo. Né. Aí quando eles tomaram a decisão de fazer a operação, de tirar a ferida, eles falaram lá que a situação dele ia ficar... A operação ia levar em média de 8 horas, mas levou 2 horas e a operação foi tudo ok. Né, e eles... Sempre o lado teimoso dele, o lado de não obedecer regimento ou regras, ele fez o mesmo problema. Ele foi pro quarto, deu tudo certo da cirurgia, estava ótimo. Ele pegou e mandou comprar bala, bolacha, uma criança lá, um menino tinha lá.
E essa menina foi lá, comprou e deu a placa de vidro, achando que sem pedir autorização do médico, sem poder saber se podia ou não. Foi lá e ingeriu essas bolachas e trancou a saída dos ossos de novo. Né? E aí faltou ar no coração e deu uma parada cardíaca. Aí nesse período eles tentaram, conseguiram voltar ele assim, mas ele não. Ele começaram a dar soro e botar aparelho nele, só que ele dormia, ele se acordava e se batia e arrancava tudo para ele. Aí o pessoal sedou ele. Só que o pessoal sedou e não conseguiram mais. Não conseguiram mais. Eu não vi, a última vez eu não vi como é que é, mas a Raquel me disse que ele voltou, ele estava sedado, mas ele voltava assim, conseguia abrir os olhos, ver as pessoas. E eu, infelizmente, nunca consegui mais, depois que ele voltou a parada cardíaca, eu nunca mais consegui ver ele acordado. E daí, depois disso, ele começou a ter pioras, né? Eu tenho mais duas últimas perguntas. Júlio, será que parte da ideia de ser construída uma frente de esquerda ampla em Alvorada chamada Luiz Carlos Solim? Seria uma homenagem justa? Seria justa, não sei, mas seria um bom nome para um movimento político socialista em Alvorada? Cara, Rafael, vou dizer uma coisa pra ti. Eu acho que não existe. É que na verdade eu falo as coisas porque eu vivi muitos anos lado a lado com ele e conversando com ele sobre política, sobre história, sobre academia, sobre religião, sobre diversos assuntos, diariamente. E sei das coisas importantes que ele fez, como foi importante as coisas que ele fez para muitas pessoas da cidade. Crianças, né, que na época que era que nem eu, que viraram adultos, que fizeram formar família, fizeram, né. Mas tem outros também que estão no meio da política, e da política, dentro da política, né, eles não dão esse valor. Dentro da política, eles não têm essa visão política de que ele foi uma pessoa diferente. Pelo protagonismo, né? Eles acham que tem isso, essa arrogância na política e de não valorizar uma pessoa que nem ele, que fez isso, que fez tal coisa, que teve essas batalhas, essas lutas. Porque esse pessoal da política conhece ele dentro da política. Outros conhecem ele da academia, outros conhecem ele da religião. Né? Eles não têm um apanhado de todo o processo que se envolveu da totalidade. Assim. Eles não têm essa visão. Né? Então, para eles, né, dentro da política, ele ensinou muita coisa na política sobre a Lumbu, né, como é que coordenava lá a associação que precisava naquela época, da ajuda que ele teve de montar, de fundar os partidos. Hoje em dia, eu vou dizer sinceramente, hoje a política, a atual política, é uma bosta. Porque a história, eles querem ocupar o espaço para simplesmente dizer que eu sou prefeito, que eu sou vereador, que eu sou presidente da Câmara, que eu sou que bosta. Só pelo fato de ter esse status, né? De pensar em ajudar os seus da tua volta. Hoje a política está nojada e eu sou militante, né? Mas eu olho assim para a política atual hoje, assim, não vejo alguém que eu diga assim, cara, eu te sigo de olho fechado. Não tem um outro solinho, tá faltando um solinho agora. Tem uma última pergunta, então. Eu gostaria que tu nomeasse as pessoas... Mas eu faço na política mesmo, na política geral, seja
no PDT, no PT, no PCB, Geral. no PCdoB. Cara, se eu for pegar, e ontem na reunião, onde teve diretor do partido, presenciaram ontem, quando saiu essa nota do jornal, do Marcelinho Machado, PCdoB, já estava indicado pelo Apolo. Cara, olha, o cara é vice da Giovana Thiago no PT. Ele disputou a eleição contra o Apolo, teoricamente. Porque na verdade, tu olhar um edital de jornal e dizer assim, primeiro, secretário da Fazenda indicado Marcelo Machado. Cara, isso dá vontade de vomitar em cima. Tá? Tu não tem mais escrúpulo, não tem mais poder pelo poder. Eu quero estar lá e. Sabe? É que nem uma história que fala de 2 presos. É tipo isso. A política hoje virou, mas não sei. É a história de 2 presos que estão presos lá na cadeia, lá, presídio, e que estão presos e há muitos anos não saem da cadeia. É uma piadinha. Estão lá na cadeia e que há muitos anos não saem para ver sua família, há muito tempo não tem relação sexual com mulher nenhuma. E chega final de ano, o diretor do presídio vai embora visitar sua família, os outros presos, todos os presos vão visitar sua família e ficam só os 2 lá no presídio, na cadeia, na cela. Só os 2 não podem sair. Aí um deles lá, aborrecido, daqui a pouco olha pro companheiro de cela assim, ô cara, ô fulano, faz tanto tempo que eu não sei de mulher, que eu não vejo minha família, e esse ano de novo eu não vou sair. E aí tu vê todo mundo sair, só tá nós 2 aqui. Aí vai lá e convence e faz uma proposta comigo, com o companheiro de cela, assim, faz tanto tempo que eu não vejo, não sei o que é ter uma relação, sabe? Quem sabe nós tivemos uma meia aí, eu e tu. Aí o outro companheiro de cela aqui, cara, tá louco? Tá, se ofende, aquela coisa toda, e o cara vai de convencer o companheiro de cela que aquilo ali vai ficar entre os 2, são segredos dos 2. E o cara vai e convence o companheiro de cela a aceitar aquela situação. E vamos fazer de fato. E o cara, não, eu vou comer, depois tu vai. E o cara aceita, o companheiro de cela aceita, o cara vai lá. Aí o companheiro de cela assim, agora é eu. E aí o cara olha assim, agora tu me convence primeiro, porque eu te convenci. A polícia tá mais ou menos na merda. Enquanto eles não são bosta nenhuma, que eles não têm aquilo que eles querem, eles vão lá e te convencem, te tratam, tapinha nas costas, beijo na cara, com duras, e te prometem, te dizem que tu é a maior personalidade, que tu é mais isso, mais aquilo. Quando eles chegam, alcançam o poder, eles mal pegam na tua mão, mal olham no teu olho. E tudo aquilo que eles falaram de fazer, tu não consegue mais discutir com eles, porque daí eles botam do lado deles, pra redoma na volta deles, eles botam os cupinchos deles, que defendem de unha e dente o ponto de vista daquela pessoa, mas eu não paguei o seu salário. Sim. O resto. Então a política está assim hoje, cara. E isso hoje, dessa matéria do Marcelo ontem, que me anojou, e eu não vejo assim mais. Não que eu não quero, eu ainda quero, ainda tenho esperança. Né? Tem muitos amigos meus da política que abandonaram porque acham que não tem mais jeito. Se tu entrar na política, tu vai ser ladrão, tu vai ser corrupto, tu vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai ser bandido. E saíram, se retiraram para cuidar da sua vida pessoal, do seu trabalho, da sua família. E eu sempre digo, cara, se levantar da cadeira, tu abrir um espaço para mais um bandido desse sentar. Enquanto eu tiver uma resistência, ocupando aquele espaço ali, mesmo que não perca, mas tu dizer, tá ali para te informar, tá errado, para discutir, para debater. Se tu levantar da cadeira, se eu levantar da cadeira, tu levantar da cadeira, todos nós levantar da cadeira, tu acha que tem uma coisa diferente, melhor para fazer, tu vai estar dando espaço para que todos esses bandidos sentem e dão graças a Deus que tu não está mais ali. E aí eles fazem o que eles bem entendem e transformam a sociedade naquilo que eles querem. A tua vida vai virar um inferno, porque eles vão estar lá te aplaudindo e fazendo aplaudinhos. E a tua vida, teus filhos, teus netos vão ser cada vez pior. Então, por isso que eu ainda estou sentado nessa cadeira. Estou lá ainda discutindo, ouvindo, na esperança que apareça um Rafael da vida lá que me convença que tem uma ideia boa, uma política séria,
uma pessoa que eu consiga ver nele a transparência do querer fazer, das coisas acontecer, não ser um cara centralizador, né? Que queira melhorar, que todo mundo participe do processo de melhorar. Muito bom. Espero que um dia aconteça. Estou ali esperando acontecer. Tomara. Mas só pra gente ter uns 5 minutos mais do programa, eu gostaria que tu nomeasse as pessoas que fazem parte da família de religião de Solim. Quantos filhos são? Tá. E essa é a nossa última pergunta, a nossa conversa de hoje. Cara, eu tenho. Tem muitas pessoas que têm. Como é que eu vou dizer? Que são diretamente da casa. Tem muitos outros que foram embora, que saíram, que eu não lembro também, né? Muita gente, desde a época de 90 e pouco. Tem muito tempo. As pessoas entram, saem, a gente não. Mas o que tem mais, assim, mais presente na casa, que eu. Se alguém saiu, é você. Eu vou te falar pelo que eu sei que eu considero da casa. Né? Então, talvez eu esteja falando alguma coisa que eu não saiba, que de repente já saiu ou não sabia, né? Que depois pode me chamar a atenção ou falar. Que é eu, mais velho, vou falar de pessoa, eu mais velho, que a gente começou na religião. Né? O Carlos, o topo, né? O Rato, que é o Natanael, o André Borges, o Márcio, que é aquele rapaz que levou lá, Márcio Costa. Fortinho? É o gordinho que é chamado de Leitão. Ele começou com nós, mas ele nunca foi assim, de estar dentro da religião, de ter uma coisa bem de religião mesmo, sabe? Ele era encostado, ele participou do processo todo de iniciação. Depois ele se afastou de religião, não sabe, sair da religião. Mas daí tem esse pessoal, tem o pessoal que saiu nesse processo, tem o Fernando, que também se afastou, não sei o que fim deu. E depois vem o processo, vem renovando, aí vem o Gustavo, vem o Graziano. Também tem a Adriana, que é a esposa do Toco também, que é uma das antigas, que é a antiga da casa também, que era da família, né? Que era da família. Tinha outras, tem a Tamara, que é a esposa do noivo, a Patrícia, o Gustavo, mas eles são todas já bem mais novas, né? Mas são elas, tem a Raquel, que conheceu lá na casa. Tem os guri lá que estão lá encostados na casa, que é o David, que é o Leandro, o Evandro e o Lucas. Tem mais gente que eu não lembro de cabeça. Assim. E mais esqueci o nome. A Ana, a Miriam, tem o Felipe. E eu depois a gente tá fazendo novo. Mas só para ter uma ideia, a Isabela. só para ter uma ideia da quantidade de pessoas, né, que seguem o exemplo do Solim. Então, chegando ao final do programa, gostaria que tu deixasse as considerações finais e eu finalizo minha participação agradecendo a acolhida das pessoas que estão me ajudando a fazer essa pesquisa aí, que sabe vão publicar um livro sobre a história do Solim. Vou nomear aqui umas pessoas mais próximas aí que me receberam muito bem, que é a Patrícia, o Gustavo, também a Raquel, né, conheci ontem, e a Tamara e o Noi. Muito obrigado a todos. Né? Eu também quero agradecer a vocês. Eu tive um susto. Quando o Rafael apareceu falando, procurando alguém ligado ao Solim, eu comentei com o Rafael que antes dele aparecer no Solim Vida, nós já estávamos pensando em montar, fazer um livro.
contar a história dele, né? A passagem dele. Mas a gente leigo, né? Não tem estudo de fazer, de como montar isso, a gente já estava fazendo alguns rascunhos em folhas de caderno, de livros. E infelizmente fomos parados pela morte dele. E logo em seguida me apareceu o Rafael perguntando. Aí quando o Rafael veio falar sobre essa história, saber do Solinho, que veio fazer um documentário, conversar com você, eu perguntei pro Rafael, da onde? Por que o Solinho? Tem tantas pessoas na cidade de Alvorada. Logo em seguida que ele parece o Rafael falando sobre esse assunto. E como o velho tinha tantas coisas segredos que a gente não sabia, né, que pessoas, né, que ele falava, em vários meios, a gente não sabia. Imaginei eu que ele teria conversado, já teria tido um início dessa história com o Rafael, e aí pela fatalidade do falecimento, o Rafael veio querer saber quem são as pessoas que poderiam ajudar, né, para terminar o trabalho. Aí o Rafael me disse, nunca tive contato com ele. Não tem que te mandou de comentário, são coisas que... Uma coincidência, né? Coisas que a gente não... Daí eu fiquei feliz porque, para nós da família, nós pessoas que acompanhamos ele, sabemos da história dele como pessoa, principalmente como pessoa, nem vou falar sobre religioso, ou como político, como pessoa, como ser humano. Nos orgulha muito saber que alguém teve interesse de conhecer a vida dele e de registrar de alguma forma essa passagem dele. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história junto ao grupo de sul-americanistas Ficando Barato, né? Tá certo. Então até domingo que vem com mais História em Pauta, História e Educação Polêmica aqui na FM 88.3, a Voz do Morro, e também a vozdomorro.blogspot.com. Vamos continuar aqui a programação de música. Hoje não vai ter escola de luta, mas continuem aí apreciando a boa música da rádio A Voz do Morro. Até a semana que vem.